Olá, eu sou Marcelo Souto e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Planeta Terra, Escola de Almas. Ao longo da história humana é visível o esforço do homem para compreender o sentido da sua existência. Diversas escolas filosóficas, a ciência, diversas religiões têm se debruçado sobre essa questão, cada uma a seu modo. Na civilização moderna ou pós-moderna para outros, fato é que prevalece o materialismo e o sentido da existência acaba sendo direcionado apenas para realizações imediatas, na correria do dia a dia, nos objetivos que imediatamente após serem alcançados são logo substituídos por outras metas, no afã de encontrarmos uma paz e uma tranquilidade que, como nos diz Jesus, o mundo não pode nos dar. O Espiritismo vem ao encontro de todas essas questões, nos propondo a metáfora da escola. O planeta Terra é uma escola de almas. Assim como no ambiente escolar, cada aluno tem o seu esforço e a partir do seu esforço tem o seu desempenho, que será avaliado a partir das provas, dos testes e tem as lições de aprendizado. Igualmente, para o espírito imortal, a Terra representa esse espaço de aprendizado e avaliação da conquista de patrimônios espirituais no que diz respeito à imortalidade, podendo ser esses patrimônios conhecimento, virtudes, bons sentimentos, enfim, todos eles significando a nossa aproximação da lei de Deus. O benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada O Quadro Negro, ainda nessa metáfora do planeta Terra como sendo uma escola de almas, vai comentar uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4, em que Jesus então afirma: "Mas vos tenho falado essas coisas, a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas." E o Emmanuel então nos alerta que, apesar de Jesus falar a respeito dos acontecimentos que se sucederiam a ele mesmo, esse alerta pode ser estendido a nós outros, espíritos que estamos em condição de alunos em aprendizado neste planeta. E ele então vai nos dizer que as escolas primárias, elas têm um momento em que o aluno dirige-se então ao quadro negro, daí o título da mensagem. Hoje nós usamos quadro branco de pincel, mas a metáfora continua valendo. Então o aluno dirige-se ao quadro negro para poder então ser avaliado nos conhecimentos que adquiriu. E esse momento, ele será sempre solitário, nos lembra Emmanuel. Então ele vai nos dizer o seguinte a respeito dessa metáfora. Sobre a zona escura do quadro negro, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. Nas provas que nós temos vivenciado no quadro negro ou na lousa da vida, nós estamos na posição firme ou insegura, na condição de alunos da vida neste planeta. Então Emmanuel nos pergunta: e não é isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo, mesmo que se dá com o aluno na escola, não é o mesmo que se dá conosco na escola vasta do mundo?
O homem nas lutas vulgares, diz ele, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No que diz respeito ao aprendizado, portanto, da lição, do conteúdo em si da lição, Deus nos permite o socorro e o contato com todos aqueles que nós amamos e que nos amam. Contudo, lembra-nos, Emmanuel, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Nesse momento, apesar do apoio daqueles que nos amam e que nós amamos, a avaliação a respeito das nossas conquistas espirituais é de caráter individual. Talvez até como toque de bom humor poderíamos dizer, e não vale colar, porque os patrimônios espirituais são intransferíveis. Então, nessa metáfora do quadro negro, Emmanuel nos diz que o giz, alvo e puro são as nossas realizações espirituais. O quadro negro seria as provas edificantes. Nesse contexto, teremos então avaliada a nossa trajetória enquanto alunos, enquanto aqueles que conhecemos o Evangelho de Jesus, enquanto aqueles que, como próprio herdeiros da civilização ocidental, temos notícia das lições que Jesus nos trouxe e especialmente nós, como espíritas, sabemos que Ele é o nosso guia, o nosso modelo, conforme afirmam os Espíritos lá no Livro dos Espíritos. A partir desse conjunto, então, de interpretações, vale lembrar a fala de Jesus quando ele afirma que nos falou a respeito dessas coisas para que quando chegasse a hora delas, nós nos lembrássemos de que ele havia nos dito. O momento da avaliação do aluno deste planeta, do espírito aluno neste planeta, é o momento em que temos que nos lembrar que Jesus nos falou a respeito da necessidade de darmos o testemunho daquilo que conhecemos. As provas edificantes são as nossas provas, os nossos testes que, na condição de alunos, nós fazemos para vermos, não para sermos legitimados por uma instituição como a Escola do Mundo, mas para que possamos demonstrar para nós mesmos o quanto temos conseguido angariar de patrimônio espiritual para a imortalidade. A prova que vivenciamos como sendo esse instrumento de avaliação interessa ao próprio aluno, é de interesse único e exclusivo dele. Emmanuel vai então finalizar fazendo-nos um convite. Diz ele: ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Aqui a metáfora já se altera. Então o giz escuro pode ser a desesperação. Escrevei em caracteres de luz, com o giz alvo e branco, o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Nós temos professores magnânimos, encarnados e desencarnados, que nos movimentam, que nos intuem, para que no momento da prova a gente consiga certificar o conhecimento que nós temos a respeito do que Jesus nos ensinou. Abençoai o quadro negro, que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior.
Deixa aí os teus comentários, a tua sugestão de tema e até o próximo episódio de Os Passos de Jesus.